ContraCast, conversas fora de ciclo. Bem-vindos então a mais um episódio do ContraCast. Hoje nosso tema é A Voz Delas, uma conversa sobre feminismo e composição musical com Clarissa Ferreira. Eu sou a Marina Severo. E eu sou a Alice Adams. E hoje nós convidamos a Clarissa, que é doutora em música pela Unirio, tem graduação em música, bacharelado em violino pela UFPEL e mestrado em etnomusicologia pela URGS. Ela é multi-instrumentista e compositora aqui do Rio Grande do Sul. A Clarissa traz nas suas composições vivências e reflexões que vão repensar e atualizar o regionalismo gaúcho, os espaços sociais e musicais das mulheres na cultura gaúcha. Que me renda desse destino de prenda contemporânea, gueixa gaúcha, dar-se feito oferenda. Contam em mito e lenda argumentos pra que repreenda. Olá, gurias, muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui trocando essa ideia com vocês. Oi, Clarissa, tudo bem? É uma honra estar te recebendo aqui hoje. Muito obrigada pela tua presença, seja super bem-vinda. E agora a gente vai te fazer algumas perguntas. A primeira delas está relacionada a como foi a tua trajetória dentro da composição musical. E já linkando com a temática do feminismo, para quem não sabe, a Clarissa ela dá algumas oficinas de composição musical para mulheres. E numa dessas oficinas, ela trouxe uma fala que eu achei super importante, que ela falou que para começar a compor, ela precisou de uma certa validação externa, que eu acho que é um sentimento muito comum entre as mulheres que estão começando a compor. Então, eu queria saber, assim, mais sobre essa tua trajetória de composição musical dentro relacionada à temática feminista, né? Então, eu começo a tocar muito cedo, assim, meu envolvimento com a música veio dos 12 anos, quando eu comecei a estudar violino na minha cidade, em Bagé. E aí, depois eu já fui fazer a graduação ali, quando eu tinha 16 anos, a graduação em música, o bacharelado, né, em violino na UFPEL. E segui na trajetória acadêmica, assim, né, no mestrado e no doutorado na música, na área de etnomusicologia, né, que vai pesquisar a música no seu contexto cultural, assim, e os significados daquela música para as pessoas que fazem, né. E só que nesse meio tempo, assim, teve um atravessamento nessa minha trajetória, que na época que eu já estava na graduação, lá em Pelotas, eu fui convidada para tocar em grupos de música tradicionalista gaúcha, né? Que são os CTGs, os Centros de Tradições Gaúchas. Eu não tinha contato com essa cultura até então, e fui convidada por uns amigos, assim, porque normalmente esses grupos têm um grupo musical, né? Que acompanha os grupos de dança. E aí eu comecei a me envolver com essa cultura, assim, e eu comecei a atuar também, atuei nesse meio, assim, por uns 10 anos e também em festivais de música nativista aqui no Rio Grande do Sul, que daí são festivais de música inédita, né? Os CTGs são de danças folclóricas, assim, gaúchas. E aí eu fui levando esses temas, assim, sobre a cultura gaúcha, porque eu não tinha a vivência, não conhecia eles, assim, né? Para minhas pesquisas acadêmicas, desde a graduação. E normalmente eu perguntava, assim, para as pessoas de onde que vinha aquelas músicas, a origem, e não tinha uma resposta muito definida, assim, né? E aí isso foi me interessando, me instigando, e comecei a pesquisar a questão da cultura e como isso se institucionalizou aqui no estado, né? E aí isso me levou a inúmeras questões, assim, isso foi um processo também de muito tempo, né? Foi cerca de, sei lá, uns 10 anos só ali tocando e pesquisando, e depois continuei pesquisando, mas já não tocando nesses ambientes, assim. E ainda continuo pesquisando, na verdade, né? Mas um dos temas, assim, que eu fui desconstruindo, na verdade, é que como essas relações de identidade da música estão relacionadas a algumas criações, assim, né? E aí eu toquei nesse ponto que é sobre esse negligenciamento de outras identidades na cultura gaúcha, porque a cultura gaúcha é muito alicerçada na cultura, na cultura não, na performance da masculinidade, assim, né? E aí eu fiquei pensando nisso, e também nesses eventos eu era uma das poucas mulheres, assim, que tocava. E isso era sempre uma questão quando me entrevistavam, assim, como que era ser mulher instrumentista nesses ambientes, né?
E não conseguia problematizar muito num primeiro momento, eu também gostava bastante desses ambientes, assim. Mas eu acho que também fui atravessada pela onda do movimento feminista, né? Eu também fiz a graduação em História na época que eu estava na música. Faltou pouco para eu concluir ela, assim. E ali eu comecei a me deparar com os temas feministas, né? E pensando nessas representações culturais, aí eu comecei a fazer os links, assim, dessas duas coisas, né? E problematizar a questão musical. E aí, vendo também, eu acho que a etnomusicologia me trouxe muito de pensar o meu papel como pesquisadora, como artista, né? E essa consciência, assim. Aí eu fui pensando em práticas que talvez me representassem mais. E a questão da composição também entra aí, né? Porque eu me dei conta que nesses primeiros momentos, assim, eu não criava meus arranjos, não compunha também. Atuava só como violinista, não tocava outros instrumentos, também não era muito autônoma da minha música, assim, né? E aí isso foi um processo bem doloroso também, se dar conta disso, até porque o bacharelado, a gente tem um repertório de cânones, assim, da música, né? Onde a gente toca e não tá aberto tanto para o processo criativo, né? Na verdade, quase nada, assim. Eu ainda tive a sorte de ter um professor muito legal na graduação que deixou no recital de formatura eu tocar um repertório que eu gosto, assim, que é de música latino-americana. Mas aí foi todo um processo, assim, né? De pensar na composição e eu comecei a me dar conta e escrever. Eu criei um blog em 2014 que se chama Gauchismo Líquido. E lá eu comecei a me posicionar, isso mudou bastante também a minha postura, assim, como artista, como pesquisadora, né? E eu comecei a trazer essa questão de que não existiam mulheres compositoras na música regional. E até porque o primeiro momento que eu falei disso foi de um festival que tem aqui no Rio Grande do Sul, onde a presença de mulheres é proibida, né? Que é o Festival da Barranca, que acontece há mais de 45 anos. E ele acontece, assim, com pessoas que já foram, convidam outras pessoas, mas sempre homens, né? Só que também eu falo nesse texto que esse festival tinha o interesse de ser patrimônio do Estado, assim, sobre alguns políticos, né? Então, pensando também na representação disso, né? E o que isso significa. E aí eu fui me dando conta, assim, e eu pensei, olha, eu acho que então a gente vai ter que começar a compor, né? Pra mudar isso. Quem sabe ainda somos como as mulheres da guerra, à espera, a luz de vela. Eu pensava também, bem como tu falou, né, de buscar essa legitimação, assim, para começar a compor. E eu pensava, tá, mas eu já tô no doutorado em música, eu ainda acho que ainda não é possível, então nunca vai ser, né? E aí comecei a me autorizar também, assim. E aí comecei a estudar questões de processo criativo e de música, e isso veio dar a origem à oficina, né, em 2018, porque eu tinha vontade também de compartilhar, e eu acredito que cada vez que a gente compartilha, a gente aprende mais. Então a oficina veio muito disso, assim, de também criar essa comunidade que pense sobre criação musical, né? E aí a oficina vem se desenvolvendo, assim, de um jeito muito muito prazeroso, assim, de fazer e muito rico nesse processo. Nossa, perfeito. E é muito legal, né, poder ver toda essa construção da tua trajetória até o momento em que tu percebe a necessidade de se colocar, né, e de colocar a tua voz também para ser ouvida. E aí, pensando nisso e pensando nas tuas letras, que são extremamente críticas e, ao mesmo tempo, né, com uma grande possibilidade de identificação, principalmente para as mulheres que ouvem, a gente queria saber, assim, se tu costuma pensar em vivências pessoais no momento da tua escrita. Como é que é isso, assim? Interessante. Então, tem alguns temas, assim, que eu já tratava, né, nos textos, e eu acho que isso também me leva a querer compor, que é pensar na música como uma ferramenta, assim mesmo, né, e de um formato que tu pode condensar uma mensagem em 3, 4 minutos, né, e falar aquilo diversas vezes, assim. E aí, pensando nisso, começou as minhas primeiras composições com temas que eu achava pertinente, assim, né, para falar sobre essa cultura regionalista e sobre a questão social. E nesse primeiro momento, assim,
tô pensando aqui. Eu comecei a meio que traduzir os textos para as músicas, né? A primeira foi o Manifesto Líquido, que fala da cultura gaúcha, dessa questão machista, assim, da cultura gaúcha. E outros temas como a degradação da pampa, do meio ambiente, assim, né? Na beira de uma BR, em algum vai-vem do Rio Grande do Sul, 2 pesquisadores encontraram uma nova espécie de flor. Na beira de um açude, debaixo do céu azul. Tu já nasceu extinta como a pampa, flor. Resta só 36% da vegetação nativa. E eu acho que o meu trabalho também, esse trabalho artístico, né, específico, tá muito voltado para essas questões, assim. E aí eu penso muito em temáticas que eu quero trazer para conversar com outras pessoas, assim, sabe? Para expandir. E aí, às vezes, acho que a maioria das vezes é de um tema que me toca muito e que eu tenho vontade de esmiuçar mais, que vem as composições, assim. As satélites também, tipo, comecei a ver muitas matérias de jornal sobre imagens de satélites que mostravam imagens relacionadas à degradação do meio ambiente, assim, né? E isso tudo registrado, né? No satélite se vê Brumadinho. No satélite se vê Mariana desaparecer. Isso me tocou muito, de alguma forma eu quis transmutar aquilo em uma canção, assim, né? E acho que vem muito disso. Eu fico pensando como cada música é um condensamento de muita energia pra gente colocar ela e materializar ela numa canção, né? E pra mim, o que mais acontece nesse processo é de temas que pra mim são meio urgentes, assim, de questões sociais. E eu acho que acaba também atravessando muito o meu sentir, pensar, assim, né? Clarissa, o que eu acho mais legal da maneira que tu consegue comunicar essas questões sociais, essas temáticas mais urgentes, é a maneira como tu faz isso, porque tu se utiliza de alguns elementos da música gaúcha. Isso é um movimento contrário de outros artistas do Sul, que se afastam um pouco dessa cultura justamente por não se identificar com ela. E quando tu se apropria desses elementos, tu também acaba ressignificando a música regional, que é um movimento muito bonito. Então, acho que é muito massa, assim, essa ressignificação da música regional e a maneira que tu usa dela como ferramenta para criticar a própria cultura gaúcha, esse tradicionalismo super rígido que gera coisas como machismo. Pois é, que legal que tu percebe isso, assim. Né? Eu acho que fui me dando conta como esses ritmos, na verdade, eu curto eles, eu gosto dos ritmos das músicas aqui, né? Desse contato também, dessa fruição que deu aqui, assim, de contato com outros povos, que deu essa música, né? É uma combinação cultural que é também bem localizada aqui, né? Isso, diferente dessa institucionalização proibitiva dos ritmos aqui do Rio Grande do Sul, né? Do tradicionalismo, enfim, que tenta manter dentro de uma regra. Mas tirando essa parte, assim, tem muita coisa que de fato é cultural e que se deu, né? E que é rico. E que eu acho que está muito relacionado também, eu acho que é uma outra coisa que a etnomusicologia me trouxe, assim, de pensar de como isso é valioso à nossa identidade. É importante, né? De se pensar e de ter uma consciência sobre isso. Que isso vai refletir no nosso pertencimento mesmo, de como a gente se sente indivíduo nesse lugar, né? Eu acho que essa é também um norte, assim, dessa minha pesquisa artística, porque eu falo a partir dessa corporidade que eu falo geograficamente situada aqui, né? Num corpo de uma mulher aqui no Rio Grande do Sul, vivendo hoje, enfrentando todos esses embates sociais, falando sobre isso e pensando, né? E se repensando também. E eu acho que aí é que entra esse ponto, né? Porque a partir desses ritmos, isso, de certa forma, nessa cultura foi e é ainda negado às pessoas, né? Também tem um tema muito recorrente no meio regionalista, assim, que se tu não tem a vivência campeira, tu não pode falar de determinadas coisas sobre o Rio Grande do Sul, ou não pode nem se dizer gaúcha, né?
E ainda existe esse ideal também do que seja essa mulher gaúcha. Eu acho que a gente tem que pensar, porque a gente está falando de uma diversidade de possibilidades. Quando a gente fala em ser mulher, já começa, né, com essa categoria construída aí. Então, eu acho que é também, eu falo brincando, assim, que é uma reforma agrária cultural, sabe? Tipo, porque em algum tempo isso ficou na mão de algumas pessoas, assim, e que não legitimam outras vozes, né? E eu acho que essa cultura tem que ser de todos, né? É meio que esse o pensamento, assim. Nada mudou, homônimas revoluções. Nada mudou, porongos e traições. Perfeito. E isso que tu falou, né? Tu falou em pertencimento e também no contexto das mulheres gaúchas atuais. E a gente ficou pensando no teu projeto As Tubas, né? Que ele é composto por mulheres que compõem para mulheres. E a gente queria saber, assim, como é que tu vê essa troca de vivências feministas no teu contexto profissional? Isso é acho que um alicerce, assim, para tudo que tem acontecido, sabe? Porque em 2018, que foi um ano, assim, onde comecei foi o primeiro lançamento que eu fiz, foi o ano que surgiu As Tubas, já ali em março. A gente surgiu num sarau do dia 8 de março de 2018, que era só para ser um sarau, mas no fim foi tão transformador o nosso encontro para todo mundo que a gente resolveu seguir com esse projeto, assim, né? E porque até então, eu acho que nenhuma de nós tinha colocado questões que para nós eram super sensíveis, assim, sobre ser mulher, as coisas que a gente tinha passado. Também nesses primeiros encontros foram super terapêuticos, que cada uma trouxe experiências que a gente nem imaginava, de situações que tinha passado na infância, na adolescência, ou que passa ainda hoje, né? E aí a gente começou a trazer isso, assim, e senti que tinha um ambiente muito acolhedor, assim, para ouvir isso, né? E para tocar nessas questões mesmo aí, com a poesia, com a música, a gente conseguiu transmutar, assim, eu acho, sabe? Porque a gente foi nos textos, o projeto das Tubas também é bem multiartístico, assim, porque tem bastante texto, né, e poesia e tal. Tanto prosa como poesia. E de outras autoras que a gente... E a gente vai, assim, nos textos mais impactantes para nós, os mais fortes mesmo, assim. Então, era bem catártico o show das Tubas, assim, né? Negros como a noite, a brotar pelos poros, imploro, deixa as minas despontar pelos poros, o simplório está sem se cortar, sem se raspar, sem se rasgar, sem se arrancar pelos... E eu acho que isso mudou total a minha trajetória, ver essas outras mulheres também se expressando dessa forma. Tanto com as tubas, como também muito importante, eu acho, da minha trajetória, que aconteceu ano passado, a residência do Projeto Concha, que foi transformador, assim, foi muito forte, intenso, assim, um ano de trabalho onde a gente teve encontro com grandes artistas nacionais, assim, como a Jussara Marçal, a Martinha do Coco, a Léa Freire, e elas vinham aqui em Porto Alegre para ficar um dia conversando com a gente, assim. Então, se ver através dessas mulheres mudou tudo, assim. Tanto o Manifesto Líquido, que eu já tinha escrito quando eu estava morando lá no Rio ainda, eu só fui mostrar ele para outras pessoas e musicar ele, porque era um texto antes, quando eu estava nas Tubas. E a gente apresentou ele a primeira vez, antes de ter lançado a música, num show das Tubas, onde todas as 5 gurias cantavam juntas a música. Então, tipo, aquilo ali me deixou com muita coragem, assim, de falar. Então, eu penso que esse movimento das mulheres, assim, é muito empoderador, né? De se ver nelas, assim, se identificar mesmo, né? É muito massa. Dos animais deste mundo, com unhas ou sem unhas, é da mulher ébria e suja que tudo se aproveita. As orelhas, o focinho, a barriga, os joelhos, até o rabo em parafuso, os mindinhos, os artelhos. Eu acho muito bonito, assim, o quanto vocês conseguem formar, talvez, não sei se esse é o termo, mas uma mini rede, assim, de apoio.
E eu fico pensando, assim, como é que esse processo de co-construção musical se dá, assim, quais elementos vocês usam para trazer uma sensibilização da temática feminista? No caso das tubas, especificamente. Sim, das tubas. Uhum. Ali foi um encontro muito massa, assim, porque cada uma com uma vivência diferente, né? E tanto de instrumentos diferentes, e também a Emily, que vem da dança, do flamenco, assim. E a gente pensou, e também é muito louco, porque do início também a gente não tocava os instrumentos que a gente toca hoje. A gente começou a tocar outras coisas por estar no grupo e querer fazer mais, assim, né? Isso também foi bem interessante. Mas naquele primeiro momento, eu acho que se deu de fazer coisas com as ferramentas que a gente tinha. E aquela legitimação levada a sério mesmo. Tipo, não, nós vamos fazer e é agora. E é com o que a gente tem. E aí a gente trouxe mesmo essa bagagem eu acho, bem relacionada a esse emocional, assim, né? As coisas que a gente sente e as nossas vivências, assim. Eu sempre penso que é a nossa matéria-prima, assim, pra criar, né? E aí, a partir daí, a gente trouxe, né, a questão dos textos, da poesia, de se ampliar outras vozes também. Foi bem multi, assim. Acho que por isso, por ser as ferramentas que a gente tinha e a forma da gente usar elas, né? E a dança também, né, a Emily coreografar alguns textos, assim, e com sapateado, enfim. Acho que foi bem rico, assim, misturar também essas linguagens, né? Acho que foi bem interessante, assim, nesse momento. Eu tenho muita impressão, assim, de que tu te apoia bastante, assim, no trabalho de outras mulheres, sabe? Sempre que eu vejo tu dando alguma entrevista ou falando sobre o teu trabalho, tu tá sempre citando o poema de alguma mulher, e eu acho super importante esse apoio do trabalho de outras mulheres, e acho que também é importante pra ti, né? Pra tu conseguir criar uma música feminista, tu precisa apoiar outras mulheres, então eu acho isso muito massa, essas referências. Pois é, até já aproveitando, citando outra maravilhosa mulher, que é a Isabel Nogueira, que foi minha professora, né, lá em Pelotas, desde a graduação, e eu já fazia algumas disciplinas sobre música e gênero, e com ela foi a primeira pessoa que eu ouvi falar, assim, sobre esse tema. E ela sempre fala como é importante a gente estar se citando, né, citando outras mulheres, citando outros trabalhos para realmente construir essa rede, assim. Porque na música, até na construção de conhecimento, né, da academia, ainda os referenciais são muito masculinos, assim. E para a gente conseguir virar essa chave, mudar, né, a gente tem que também começar a ouvir mulheres e citar e pensar e ir atrás, porque não é o que está oferecido num primeiro momento, quando a gente vai pesquisar um tema, isso é muito louco, né? Própria questão de compositoras, sempre houveram muitas compositoras, mas totalmente invisibilizadas, assim. Então, eu acho que a grande virada política mesmo, assim, de assumir esse lugar e começar a fomentar essas vozes que estão aí, né? Que sempre tiveram também, isso que é muito louco, assim. Tenho feito uma pesquisa agora sobre o feminismo aqui no Rio Grande do Sul e eu fico impressionada, assim, com o movimento que tinha. Tinha jornal feminista na minha cidade, em Bagé, na década de 70. Então, essas vozes estiveram aí, elas precisam ecoar. Eu acho que é muito nossa função hoje também trazer isso para não ter que toda geração a gente tem que estar falando tudo do zero, né? A gente precisa trazer essas coisas à tona, assim. Exatamente. E justamente todo esse processo de perceber o mercado que se tem, né? Perceber o tanto que a gente tem que adentrar a isso e o tanto de matéria-prima que se tem com essas vozes que ainda não são tão ouvidas. A gente queria saber como é que tu percebe o mercado da composição musical, né? Para as mulheres, tanto no cenário gaúcho quanto brasileiro hoje. Como é que tu vê isso, assim? Uhum. Hoje eu acho que tem uma abertura bem maior, né? Já se tornou uma questão, assim, de inclusão. Acho que é muito também uma conquista desses movimentos, né? De hoje abrir esse espaço, assim. Se a gente vê se até a grande mídia tá falando disso hoje em dia como uma pauta, né? Então, talvez tenha
uma questão de conquista mesmo. E só que também eu fico atenta, né? E acho também importante falar para se pensar junto, assim, sobre esse feminismo que às vezes inclui as mulheres, ainda bem numa minoria, como uma representante, e dá como essa discussão por encerrada, assim. Então, eu acho que também é importante a gente ficar atenta a isso, né? É uma questão que eu trago que é um pouco inquietante, assim, né? Porque parece que nunca tá bom, mas é que o capitalismo também engendra formas de manipular as coisas, né? Eu vejo muito também, hoje em dia, o próprio discurso feminista sendo, né? Os discursos feministas, porque são vários, mas alguns sendo usados dessa forma, assim, né? De um... Também... Como se já fosse dado, já fosse resolvido quando tem uma mulher representando. E não é bem assim, né? Acho que é uma luta ainda que tá caminhando, né? Então, essa tua fala, ela me remete muito a essa questão de persistência, né? De que a gente não pode se dar por vencida ou se contentar com aquilo que seria, assim, o básico, né? Como se a gente tivesse que estar constantemente procurando esse lugar e não aceitar, assim, aquilo que nos é oferecido, assim, num primeiro momento, e continuar sempre nessa busca, né? E aí a gente pensa assim, tu tem um grande repertório, tanto musical quanto de vida já, de estudo, mas a gente pensa também naquelas gurias que estão começando, né? Naquelas gurias que estão adentrando ao mercado da música, da composição, enfim. E se tu teria talvez alguma mensagem para elas, alguma reflexão que tu gostaria de trazer, assim? Uhum. Então, pois é, sobre essa questão, né, que tu falou, acho que os nossos... uma questão que a Simone de Beauvoir fala, né, tipo, nossos direitos nunca estão assegurados, né, a gente sempre tem que estar lutando por eles, assim. E ainda tem muita coisa para ser feita, né, e eu acho que a gente constrói, assim, esse futuro, o que a gente quer, né, não, acho que não dá mesmo para achar que tá assim, ou que não tem jeito, e dá por encerrada essa questão, né. E aí sobre isso, assim, eu sempre gosto de pensar, eu falo bastante na oficina também, de pensar em um outro caminho, sabe? Não só os caminhos que estão apresentados, assim. Tanto no fazer musical, porque a gente também, às vezes, já se engaiola, né? Já se coloca em caixinhas, assim, de pensar que deve fazer como tal pessoa, ou como tal gênero, como o mercado quer, também idealizando uma possível... Como se fosse também só uma coisa, né? Uma unidade, assim, de uma expectativa. E eu fico pensando muito, assim, tenho pensado ainda mais agora, assim, nesse momento que nos traz muita reflexão sobre o nosso fazer, né? Esse ano que o mundo deu uma bugada, assim. E eu fico pensando sobre essas formas de continuar resistindo, né? E eu fico pensando, a internet de grandes números, hoje está cada vez mais voltado para isso, mas eu acho que a gente não pode esquecer o que nos fez nos ligar com a música. Acho que é uma questão chave, assim, o que foi aquela primeira faísca ali, o objetivo daquilo, né? Não se perder nesse meio do caminho. E acreditar sempre no quanto se afeta localmente, regionalmente, assim, nessas pequenas redes, né, nessas malhas que a gente vai criando, vai tecendo com as outras pessoas. E isso é super potente, assim, e me faz ainda muito acreditar, sabe, de cada coisa que a gente cria vai influenciar outras pessoas. E se mudou, uma pessoa se parou pra ouvir e levou alguma emoção, acho que já é, tipo, é a grande questão, né? E sempre tem, e também, acho que também fica essa reflexão, assim. Foi um tema também que a gente falou nessa última turma com a oficina, que sempre tem quem esteja interessado em ouvir. E é nessas pessoas que a gente deve focar, né? Porque se a gente for ficar pensando no que poderia ser, a gente vai perder tempo também. E o nosso tempo é limitado aqui, né? A gente vai morrer um dia, então a gente tem que aproveitar essas questões, assim, que são bem reais, né? Então, a gente já conversou bastante sobre a questão da rede, sobre como esses movimentos são importantes, né? E existem vários
projetos que tentam reverter essa situação das mulheres não conseguirem expor tanto seu trabalho ou não chegarem para outras pessoas, como o Projeto Concha, enfim, vários projetos, inclusive as tuas próprias oficinas, né? Eu acho que as tuas oficinas de criação musical para as mulheres é um baita espaço para criar rede. Então, eu queria conversar contigo sobre essas iniciativas, o que tu acha delas, enfim. Bah, eu acho que é por aí muito, assim, o caminho, sabe? E vejo resultados já, né? O meu próprio caminho, assim, foi muito influenciado por isso, como eu falei, né? Ali, acho que o Projeto Concha, até antes da residência, já criou uma comunidade, assim. Eu toquei na primeira edição, até, que foi no Agulha, em janeiro de 2018. E aí, toquei com a Vena, com a dupla da Amanda e da Morena. E fui convidada por elas, assim. E ali já começou a se construir, porque depois também teve shows mensais todo esse tempo, né? E bastante focado em artistas mulheres, assim. Acho que quase todos. E aí, isso com certeza influenciou. Eu me lembro até hoje de eu indo para esse show do primeiro Concha, assim, pensando sobre como seria legal se eu tivesse um show também que trouxesse, tipo, esse conceito num espetáculo, assim. E aí, em dezembro daquele mesmo ano, eu fiz o show no Concha, antes da Angélica Freitas e da Juliana Perdigão, assim. Então, foi, tipo, um ano de muita conquista que se deu por causa disso, né? Porque a gente tava ali envolvidas numa comunidade que tinha pessoas em comum, que troca de ideias, essa coisa começa a fomentar, assim, né? Fora isso, também teve outros projetos. Eu toquei aqui nas Batucas também, que é um grupo de percussão feminina. E aí eu me lembro que, tipo, quando eu entrei, assim, pra mim ainda era chocante, assim, ver um monte de mulher tocando juntas. Instrumento de percussão ainda, que é super, né? Também toquei com as Três Marias algumas vezes, que são minhas amigas maravilhosas, assim, instrumentistas muito incríveis. E aquilo foi gerando, tipo, meio inconsciente e também consciente, dependendo, de tu começar a se dar conta do que tu pode fazer nessa... Que eu levo super a sério essa questão da representatividade mesmo, porque se tu não vê, tu acha que aquilo é normal e que é assim mesmo, né? E aí tu começa a se dar conta, e esses movimentos eu acho que é isso. E esse apoio, assim, a rede de apoio, né? Hoje eu vejo isso já está se tornando um modus operandi nos nossos trabalhos. Mulheres apoiando mulheres, assim. Em vários grupos ali, se tu precisa de alguma coisa, vai ter alguém. O último clipe que eu fiz foi pedir uma ajuda para uma artista maravilhosa, Elizabeth Tiel, inclusive. Procurem saber. E eu falei com ela, olha, eu queria gravar um clipe, eu ia conseguir uma câmera, mas eu não consegui. Mas eu vou estar lá hoje de tarde, se tu tiver livre. Ela, e tô com 2 câmeras e vou chamar mais uma amiga, não sei o quê. E no fim o clipe ficou muito massa, muito profi, sabe? Eu acho isso é um exemplo, assim, de várias coisas que acontecem, que é esse apoio. A gente sabe onde... Porque é as minas, não tem? Agora é as guria. Mas super importante mesmo, assim, acho que para além do Concha exibir no sentido, assim, de levar as mulheres pro palco e fazer elas realmente exporem seu trabalho, eu acho que chama muita gente para ver. Várias mulheres eu acabei conhecendo pelo Projeto Concha, né? Uhum. E acho que fica também Total. muito aquela reflexão de não é assim mesmo, né? Porque a frase é assim mesmo é uma frase que nos acomoda. Ah, tá bom, é assim mesmo, então o mercado é assim mesmo, a composição musical é assim mesmo. E aí quando tu percebe que não é assim mesmo, te dá esse impulso, né, de realmente conhecer, buscar e criar, né? Que eu acho que é isso que tu vem falando pra gente. Uhum. Clarissa, com certeza a discussão hoje foi muito boa. Eu sinto que eu e a Marina, com certeza, a gente vai sair daqui com vários tensionamentos e a gente vai seguir pensando sobre tudo que a gente falou aqui. E queria agradecer a tua participação, acho que agora a gente vai finalizando. E antes de a gente finalizar, eu queria te perguntar se tem alguma coisa, alguma mensagem que tu queira compartilhar com a gente, algo que não foi dito durante o programa. Sim, então, tem uma iniciativa muito legal que vai acontecer agora em outubro, dia 17 e 18, que é organizado pelo Fora da Asa e pela Virginia Novak, que é uma pesquisadora também, está fazendo mestrado ou doutorado na PUC também, e pesquisando mulheres na literatura.
E essa iniciativa é de trazer experiências artísticas para mulheres, elas nas artes, o nome do festival. Vão ter várias oficinas muito legais de escrita, de interpretação, de música. Vou estar lá com a oficina de compositoras dia 18. Vai ser uma versão reduzida de 2 horas da oficina. Então, para quem quiser conhecer, saber um pouco da proposta, e também a gente vai exercitar, fazer exercícios, trocar um pouco de experiências. Mas tá muito legal a programação toda, então sigam lá o Fora da Asa, que vale muito a pena para quem tiver a fim de iniciar. Sim, guria, nossa, que demais esse convite, sério. Ainda mais de gente aqui falando sobre essas iniciativas que tem como objetivo fazer com que as mulheres sintam mais à vontade para expor seu trabalho, ou para começar a produzir coisas artísticas. Então, tem tudo a ver com o que a gente está falando, é um baita convite. Esse foi nosso bate-papo de hoje, então, pessoal, muito obrigada a quem nos escutou até aqui. Muito obrigada a ti também, Clarissa, por ter topado essa conversa, que foi extremamente rica. E tu comentou um tempo atrás que daria uma palhinha de alguma música tua pra nós ao vivo, né? Então, a gente fica agora com um pouquinho da arte da Clarissa pra nós. Obrigada. Eu vou tocar uma composição que a gente lançou em abril, agora de 2020, que foi uma produção feita pré-quarentena, ali no inicinho da quarentena, antes de estourar a pandemia, que é a Satélites, e também foi feito um clipe muito lindo com o pessoal da Pedra Redonda, uma equipe maravilhosa aqui de Porto Alegre. Então também convido para assistirem no meu canal do YouTube, Clarissa Ferreira. E essa é Satélites. Satélite se vê lixo espacial aparecer. No satélite se vê ilhas de lixo no Caribe aparecer. Satélite se vê a fumaça da floresta aparecer, abafando o sudeste, bruma, desengano, árvore voar. Satélite se vê Brumadinho, no satélite se vê Mariana desaparecer.